Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em gotas finas em Willow Creek, um bairro modesto onde as casas pareciam ter visto mais dificuldades do que alegrias. Em uma pequena casa de madeira com persianas azuis descascadas, Emma, de 17 anos, abraçava seu irmãozinho Noah. O bebê de apenas 5 meses chorava sem parar, faminto e tremendo sob seu cobertor fino. Emma sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve. Precisava ser forte por ele, mesmo que o medo e o desespero a dominassem. Seu olhar se voltou para a única pessoa que poderia ajudá-los, sua tia Margaret. Margaret estava sentada na velha poltrona de couro da sala de estar, com o rosto marcado pelo cansaço e pelos anos dedicados ao sustento da própria família. Suas mãos, ásperas porém macias, repousavam sobre os joelhos. Ela olhava para Emma com uma mistura de ternura e preocupação. Tia, a senhora não precisa de um bebê? Perguntou Emma com a voz trêmula, quase um sussurro. Leve meu irmãozinho, ele tem 5 meses e está com fome. As palavras pairavam no ar, pesadas e de cortar o coração. Margaret sentiu o coração apertar. Sabia que a decisão que tomara naquela noite mudaria o destino de todos. Pensou em seu próprio passado, nas noites em que ela própria passará sozinha e com medo, e na promessa silenciosa que fizera a si mesma. Jamais uma criança de sua família ficaria desprotegida. Emma, por sua vez, prendeu a respiração, rezando para que a tia concordasse. Ela sabia que não conseguiria cuidar de Noah sozinha por muito mais tempo. Os olhos dele, cheios de lágrimas e súplicas, não se desviaram dos dela. Após um longo silêncio, Margaret inclinou-se sobre Noah, tomou-o delicadamente nos braços e o abraçou. O bebê, como se percebesse que sua vida estava prestes a mudar, parou de chorar por um momento e olhou para Margaret com seus olhos grandes e brilhantes. Certo, sussurrou Margaret, com a voz embargada de emoção. Eu cuido disso, Emma. Por alguns dias, e talvez mais. Emma sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Sentou-se no chão com as lágrimas finalmente escorrendo livremente, e observou a tia embalar o bebê delicadamente. Pela primeira vez em semanas, sentiu uma frágil esperança brotar em seu coração. Naquela pequena casa em Willow Creek, uma promessa silenciosa tinha sido feita. Proteger esse bebê não importa o que acontecesse, não importasse o custo. O bairro de Willow Creek não era grande, mas cada beco contava uma história. As casas, muitas vezes feitas de madeira ou tijolos envelhecidos, carregavam as marcas do tempo e das tempestades. Os quintais eram modestos, às vezes cobertos de mato, mas exalavam uma vida simples e acolhedora. Os vizinhos se conheciam, às vezes compartilhando refeições, às vezes discutindo, mas sempre com um senso de interdependência. Emma, com os braços ainda trêmulos de ter colocado Noah na cama, olhava pela janela para a chuva escorrendo pelos paralelepípedos. Ela sabia que sua mãe, Catherine, não voltaria naquela noite. O hospital a havia chamado mais cedo naquela tarde. Uma infecção grave a impedia de sair da cama. Emma tentará esconder sua preocupação do irmãozinho, mas ele sentia a tensão. Noah, embora ainda pequeno, só se acalmava quando Emma sussurrava palavras doces em seu ouvido. Margaret sentou-se na poltrona da sala de estar, observando as crianças com um misto de compaixão e determinação. Ela não era ingênua. Levar Noah não era tarefa fácil. Um bebê, mesmo por poucos dias, exigia atenção, paciência e sacrifício. Mas ela não podia recusar Emma. Ela vira o mesmo brilho de medo e coragem nos olhos da sobrinha que ela mesma tivera quando teve que enfrentar suas próprias dificuldades. Emma, você sabe que isso não vai ser fácil, disse Margaret, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, mas firme. Eu cuido do Noah, mas você vai ter que me ajudar. Preciso saber se você também consegue lidar com algumas coisas. Emma sentiu rapidamente. Eu faço o que você quiser, tia, só não o deixe sozinho, por favor. Margaret se levantou, pegou um cobertor extra e cuidadosamente envolveu Noah nele. O bebê gorgolejou e pressionou seu pequeno punho contra a mão de Margaret. Naquele gesto inocente, Margaret sentiu uma nova, porém preciosa responsabilidade surgir dentro dela. O tempo parecia se estender na casa silenciosa. Emma começou a guardar os poucos pertences de Noah, fraldas, mamadeiras, roupas. Cada item agora parecia de vital importância. A jovem compreendia que cada ação poderia garantir a sobrevivência do irmão. Lá fora, o vento assobiava entre os galhos das árvores e a chuva continuava a cair. Mas lá dentro, um calor frágil começava a se instalar. Emma e Margaret, unidas por um objetivo comum, formavam um pequeno núcleo protetor em torno de Noah.
Nesses momentos simples, porém intensos, um vínculo silencioso, porém inquebrável, nascia entre elas. Emma sabia que a vida nunca mais seria a mesma e sentia, no fundo, que apesar das dificuldades que viriam, aquela noite marcava o início de uma nova família, unida pelo amor e pela coragem. Na manhã seguinte, a luz pálida do sol filtrava-se pelas venezianas cansadas da casa. O céu permanecia nublado, prometendo mais um dia de chuva leve. Margarete acordara cedo, tendo ficado acordada a maior parte da noite para acalmar Noah. O bebê, exausto, mas tranquilo, dormia pacificamente em seus braços. Emma, sentada no chão, observava a tia com admiração e preocupação. Tia, você tem certeza de que pode ficar com ele? Emma perguntou com a voz fraca, com medo de ouvir uma recusa. Margarete respirou fundo, com o olhar perdido por um instante. Pensou no próprio passado, nos momentos em que se sentirá sozinha e vulnerável. Lembrou-se da irmã, que a abandonara no orfanato quando ela tinha 6 anos, e do vazio que isso deixará em sua vida. Não podia deixar que Emma e Noah sentissem o mesmo abandono. Emma, Margarete começou com a voz trêmula. Não é uma decisão fácil. Ter um bebê nunca é simples. Mas, não posso deixar você sozinha com ele. Emma sentiu o coração apertar, mas um leve sorriso surgiu em seus lábios. Obrigada, tia. Muito obrigada. Margarete se levantou e colocou Noah no berço, certificando-se de que o cobertor o cobrisse adequadamente. Ela observou o bebê dormir por alguns instantes, suas feições delicadas e frágeis lhe transmitindo um imenso senso de responsabilidade. Ela sabia que, daquele momento em diante, cada escolha que fizesse teria um impacto direto na vida daquela criança. Vamos fazer um plano, disse Margarete, olhando para Emma. Você vai me ajudar a cuidar dele. Vou te mostrar como fazer as mamadeiras, como trocar as fraldas, e você vai me ajudar a manter a casa arrumada. Juntas vamos conseguir. Emma assentiu com determinação. Ela sabia que sua vida havia mudado radicalmente, mas sentia que era a coisa certa a fazer. Ela entendia que amar e proteger seu irmão não seria um fardo, mas uma missão. Naquela manhã, enquanto a chuva continuava a cair em Willow Creek, uma decisão importante foi tomada. Margarete concordou em acolher Noah, e Emma encontrou nela uma aliada, um apoio inabalável. Pela primeira vez em semanas, a casa pareceu respirar novamente. As paredes, antes sufocantes e silenciosas, agora vibravam com promessa e coragem. E naquela pequena casa, uma nova família começava a se formar, unida pelo amor, pela responsabilidade e pela esperança. O sol estava se pondo no horizonte quando a chuva finalmente parou, dando lugar a um céu pesado e cinzento. A casa de Margarete parecia mais silenciosa do que nunca, habitada apenas pela respiração ofegante de Noah e pelos passos suaves de Emma enquanto ela se ocupava com ele. O bebezinho, que havia sido alimentado mais cedo naquele dia, começou a chorar novamente, com o rosto vermelho e as mãos cerradas. Emma o tomou nos braços, tentando acalmá-lo, mas o cansaço do dia anterior a fez cambalear. Margarete, sentada na velha poltrona da sala de estar, observava a cena com uma mistura de preocupação e ternura. Ele está com fome, Emma sussurrou entre soluços. Eu não sei o que fazer. Margarete se levantou e caminhou até ele, tomando Noah delicadamente em seus braços. O bebê parou quase imediatamente, como se reconhecesse o calor e a segurança que ela emanava. Margarete sorriu fracamente, sentindo uma conexão instantânea, um vínculo frágil mas poderoso se formando entre eles. Escute, Emma. Margarete disse suavemente, ele está chorando porque precisa de você e de mim. Nós vamos superar isso, ok? Você não está sozinha. Emma assentiu, com os olhos brilhando de lágrimas. Margarete foi buscar uma mamadeira e preparou o leite com uma precisão silenciosa. Ela mostrou a Emma como segurar Noah corretamente, como falar com ele com delicadeza, como embalá-lo para que ele se sentisse seguro. O tempo passou, cada minuto parecendo durar uma eternidade. Noah finalmente se acalmou, seus olhos semicerrados e sua respiração constante acalmando o ambiente. Para Margarete, isso foi mais do que um alívio, foi o início de uma responsabilidade que ela aceitou plenamente. Depois de algumas horas, Emma sentou-se no sofá, exausta, mas feliz por ver o irmão finalmente em paz. Obrigada, tia. Obrigada por levá-lo, murmurou. Margarete colocou a mão no ombro da sobrinha para confortá-la. Você fez a coisa certa, Emma. Você o ama e está cuidando dele. É isso que importa. Naquela noite, a casa em Willow Creek parecia respirar de forma diferente. Cada gesto, cada olhar trocado entre Margarete, Emma e Noah criavam um casulo frágil, mas precioso. O medo e o desespero deram lugar a um novo calor, o da proteção, do amor e da esperança. Na quietude da noite, Margarete compreendeu algo profundo.
Às vezes, acolher um bebê, mesmo que por uma noite, pode transformar uma vida inteira. E esse vínculo, iniciado com um simples ato de coragem e confiança, só se fortaleceria com o tempo. Os primeiros dias com Noah foram uma montanha-russa de emoções. Emma acordava antes do amanhecer para preparar leite, trocar fraldas e garantir que o irmãozinho estivesse limpo e aquecido. Margaret, por sua vez, conciliava seu trabalho de meio período com noites sem dormir, embalando Noah quando o choro dele a acordava. A casa parecia em constante movimento, mas cada gesto era imbuído de uma nova delicadeza. Emma aprendia a interpretar os gritos de Noah, a entender suas necessidades antes mesmo que ele as expressasse. Margaret, por sua vez, descobria um vínculo único com a criança, um apego silencioso, porém profundo, que a enchia de uma responsabilidade quase sagrada. Mas a vida em Willow Creek não era fácil. Os vizinhos, alguns gentis, outros invejosos ou críticos, eram rápidos em julgar. Tem certeza de que consegue lidar com isso, Margaret? Perguntou a senhora Thompson, uma vizinha de meia-idade, ao passar pela porta certa tarde. Um bebê não é só uma distração. É trabalho e muita preocupação. Margaret sorriu, mas uma pontada de arrependimento percorreu seu coração. Ela sabia que a crítica não era maldosa, mas sim um lembrete da fragilidade da situação. Emma, por outro lado, às vezes sentia a pressão aumentar, principalmente quando precisava deixar Noah para ir à escola. Numa tarde particularmente difícil, Noah se recusou a dormir, apesar dos esforços de Margaret e Emma. O choro se intensificou e as mãos de Margaret tremeram levemente de exaustão. Emma, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "Não sei se consigo continuar assim." Margaret colocou a mão sobre a de Emma. "Você consegue, Emma, porque você não está sozinha. Cada dia é um desafio, mas cada sorriso, cada pequeno gesto do Noah, vale a pena. Vamos superar isso juntos." E naquela noite algo mudou. Enquanto Noah acalentava suavemente nos braços de Margaret, um sorriso radiante surgiu em seu rosto. Emma sentiu seu coração se encher de um novo calor. Aquele pequeno sorriso, inocente, mas poderoso, mostrou a ela que todo o trabalho, todo o cansaço, não foram em vão. A vida em Willow Creek continuou difícil, mas a solidariedade e o amor criaram um equilíbrio frágil, porém precioso. Cada dia trazia sua cota de desafios, mas também pequenas vitórias que cimentavam o vínculo entre Margaret, Emma e Noah. Emma percebeu que, apesar dos obstáculos e julgamentos, nunca estivera tão próxima do irmão. E Margaret percebeu que, às vezes, receber um bebê virava a vida de cabeça para baixo, mas também a tornava mais rica e significativa. A manhã raiava sobre Willow Creek, trazendo uma luz suave que se filtrava pelas cortinas gastas da casa. Margaret preparava o café da manhã enquanto Emma acomodava Noah em um pequeno cobertor na sala de estar. O bebê arrulhava, intrigado com os brinquedos coloridos que Emma havia pendurado ao redor dele. Quando terminaram de guardar a louça, houve uma batida discreta na porta. Surpresa, Margaret enxugou as mãos e foi abrir. Diante dela estava um jovem de jaleco branco carregando uma maleta médica. "Olá, meu nome é Luke Harper", disse ele com um sorriso caloroso. "Sou médico aqui perto. Soube da sua situação e queria ter certeza de que o bebê estava bem." Emma e Margaret trocaram um olhar surpreso. Margaret respondeu: "Obrigada, é gentileza sua, mas estamos bem." "Noah está bem, ele está se virando." Luke sorriu suavemente. "Sei que você está se esforçando ao máximo, mas às vezes até os melhores pais precisam de uma ajudinha. Posso te dar algumas dicas sobre como alimentar e monitorar um bebê de 5 meses e, se quiser, posso passar aqui de vez em quando para ver como ele está." Emma sentiu uma onda de alívio inundá-la. Desde que sua mãe estivera no hospital, cada dia era um desafio constante, e a ideia de um adulto competente vir oferecer ajuda parecia quase irreal. Margaret, cautelosa, mas grata, convidou Luke para entrar. Sentaram-se ao redor da mesa, Noah aconchegado em Emma. Luke observou o bebê atentamente, apalpando delicadamente seus braços e pernas, e então fez algumas perguntas sobre seus hábitos de sono, alimentação e saúde em geral. "Ele é saudável", concluiu ele finalmente com um sorriso. "Mas posso lhe mostrar algumas técnicas para facilitar seus dias e noites. Com um bebê, tudo ajuda." À medida que a manhã avançava, Luke compartilhava conselhos simples, mas valiosos. Ele mostrou a Emma como preparar mamadeiras corretamente, como segurar Noah para alimentá-lo e acalmá-lo e como reconhecer sinais de fadiga ou desconforto. Margaret ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Durante um intervalo, Luke compartilhou uma lembrança pessoal. "Quando eu era criança, minha mãe ficava doente com frequência. Aprendi cedo o que significava estar sozinho. É por isso que eu queria ajudar você."
Ninguém deveria se sentir sozinho com um bebê. Emma sentiu um nó na garganta. Ela entendeu que este novo aliado não era simplesmente um médico, mas um verdadeiro apoio moral e prático para eles. Margaret, por sua vez, sentiu que este encontro aliviaria o fardo deles e criaria uma rede de proteção em torno de Noah. Naquele dia, Willow Creek não parecia mais tão isolado. Entre Margaret, Emma, Noah e agora Luke, um pequeno círculo de solidariedade começava a se formar, trazendo um sopro de esperança e a promessa de que, apesar das dificuldades, eles não estavam sozinhos. Poucos dias depois, um céu pesado e cinzento pairava sobre Willow Creek. A chuva voltava intermitentemente batendo nas janelas da casa como um lembrete constante de que a vida podia ser imprevisível e cruel. Emma tinha acabado de voltar da escola, exausta, mas determinada a cuidar de Noah. Encontrou Margaret na sala de estar, com o rosto fechado e preocupado, segurando uma carta amassada nas mãos. — O que foi, tia? Emma perguntou, preocupada. Margaret respirou fundo. — É uma ameaça. Do meu primo, Robert. Ele sabe que você está cuidando do Noah e acha que pode levá-lo. Ele diz que quer cuidar dele do jeito dele, mas eu sei exatamente o que isso significa. Emma sentiu um arrepio percorrer o corpo. A ideia de alguém machucar seu irmãozinho a aterrorizava. Ela quase se jogou nos braços da tia. Não podemos deixá-lo fazer isso, sussurrou Emma. Temos que protegê-lo, tia. Margaret assentiu, o rosto endurecido pela determinação. Exatamente. Faremos tudo o que pudermos para manter Noah seguro. E vou precisar de você para isso. Cada movimento conta. A noite caía rapidamente. Margaret instalou fechaduras extras nas portas e fechou as persianas. Emma, com o coração disparado, observava cada canto da casa, pronta para intervir. Noah dormia pacificamente em sua cama, alheio ao perigo que espreitava lá fora. O telefone tocou de repente, e Margaret atendeu rapidamente. Uma voz grave e ameaçadora foi ouvida do outro lado da linha. Você não deveria estar cuidando dessa criança. Ela me pertence. Margaret agarrou o fone, mas respondeu calma e autoritariamente. Noah não pertence a ninguém. Ele está sob minha proteção, e enquanto eu estiver aqui, ele estará seguro. Emma sentiu uma mistura de medo e admiração pela tia. Margaret nunca parecerá tão forte, tão determinada. O perigo despertara nela uma dose de coragem e resiliência que Emma jamais vira antes. Para garantir a segurança delas, Margaret contatou Luke. O jovem médico logo chegou, verificando a saúde do bebê e sugerindo medidas adicionais para proteger a casa. Sua presença confortou Emma e Margaret, lembrando-as de que não estavam sozinhas diante de ameaças externas. Naquela noite, Margaret permaneceu acordada ao lado de Noah, pronta para intervir ao menor alarme. Emma, exausta mas vigilante, sentia-se mais responsável do que nunca pelo irmão e grata à tia e a Luke. O perigo ainda pairava, mas, pela primeira vez em dias, Emma sentiu que a família tinha os meios para superá-lo. Na escuridão de Willow Creek, entre a chuva torrencial e as sombras ameaçadoras, uma promessa silenciosa se impôs. Noah estaria protegido, custasse o que custasse. E todas as forças reunidas ao seu redor estavam prontas para enfrentar o que quer que a vida lhes reservasse. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, mas a atmosfera em Willow Creek havia mudado. A tensão do dia anterior parecia ter se dissipado, substituída por uma determinação coletiva. Margaret, Emma e Noah conseguiram passar a noite sem incidentes, mas a ameaça de Robert ainda pesava em suas mentes. Enquanto Emma preparava o café da manhã, um grupo de vizinhos bateu suavemente à porta. Entre eles estava a senhora Thompson, que havia criticado Margaret alguns dias antes, assim como algumas outras famílias da vizinhança. Cada um trouxe mantimentos, fraldas e até brinquedos para Noah. Sabemos o que está acontecendo, disse a senhora Thompson, colocando uma cesta sobre a mesa. E queremos ajudar. Ninguém deveria ter que enfrentar isso sozinho. Margaret sentiu os olhos marejarem. A solidariedade daqueles vizinhos a lembrava de que mesmo nos momentos mais difíceis, a comunidade podia ser incrivelmente forte e protetora. Emma sorriu timidamente, feliz em ver que o amor e a bondade podiam nascer mesmo em meio às críticas do passado. Luke, fiel à sua promessa, chegou logo depois. Ele verificou a saúde de Noah, deu conselhos nutricionais e explicou a Margaret e Emma como antecipar sinais de fadiga ou desconforto no bebê. Sua presença reconfortante criou um ambiente seguro, permitindo que as duas mulheres respirassem fundo por alguns instantes. Ele está em ótima forma, concluiu Luke, sorrindo para Emma. E vocês dois estão fazendo um trabalho extraordinário. O Noah tem sorte de ter vocês.
Nos dias que se seguiram, os vizinhos se organizaram para criar uma rede de proteção ao redor da casa. Alguns se ofereceram para vigiar a rua, outros para preparar refeições para Margaret e Emma, para que pudessem se concentrar em Noah. A solidariedade se tornou uma verdadeira rede de segurança, fortalecendo o vínculo entre os moradores de Willow Creek e a família. Certa noite, enquanto Margaret embalava Noah, o bebê olhou para ela com seus olhos grandes e brilhantes e sorriu. Emma, testemunhando o momento, sentiu seu coração se encher de emoção. A família havia superado tanta coisa em tão pouco tempo, e ainda assim, o amor e a proteção sempre prevaleceram. Margaret colocou Noah delicadamente na cama e se virou para Emma. Veja bem, Emma, mesmo nos momentos mais sombrios podemos encontrar aliados. A solidariedade é o que nos torna mais fortes. Emma assentiu, agradecida. Ela entendia que essa conexão com a comunidade e o apoio de Luke eram armas contra os obstáculos que viriam. Juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, sabendo que Noah, o centro do mundo deles, estaria sempre cercado de amor e proteção. Este capítulo de suas vidas, marcado pelo medo e pela incerteza, deu lugar a um novo sentimento, o de força e esperança coletivas. Em Willow Creek, uma rede invisível, porém poderosa, havia se formado em torno de um pequeno bebê, e cada sorriso, cada gesto de apoio, se tornava um passo em direção a um futuro mais seguro e brilhante. O sol surgiu timidamente por entre as nuvens de Willow Creek naquela manhã, como se anunciasse uma virada na vida de Margaret, Emma e Noah. A casa, agora tranquila após vários dias tensos, exalava uma calma temporária. No entanto, nos corações de Emma e Margaret, uma curiosidade e uma preocupação persistentes exigiam respostas. Enquanto Emma guardava as coisas de Noah, Margaret sentou-se ao lado dela com um rosto sério. Emma, tem uma coisa que preciso te contar. Emma olhou para cima, atenta e um pouco preocupada. O que, tia? Margaret respirou fundo. Sua mãe. Ela havia planejado, mesmo antes de a saúde dele piorar, garantir que Noah nunca ficasse sozinho. Ela pensou em você e em mim, e queria alguém em quem pudesse confiar para cuidar dele se algo acontecesse com ele. Emma sentiu uma emoção intensa tomar conta dela. Lembranças daquelas semanas de angústia, noites sem dormir e responsabilidades avassaladoras se misturaram a uma nova compreensão. Então, não foi só porque eu pedi a ele, ela sussurrou. Margaret balançou a cabeça gentilmente. Não, Emma. Você foi corajosa, mas sua mãe tinha fé em nós. Ela sabia que faríamos qualquer coisa por ele, não importa o que acontecesse. Emma sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O medo e a incerteza que sentia agora se transformavam em gratidão e alívio. Eu entendo, disse ela com a voz trêmula. Eu não fiz isso sozinha, já éramos uma equipe, mesmo que eu não soubesse. Margaret sorriu, apertando gentilmente a mão da sobrinha. Exatamente. E esta equipe continuará protegendo Noah. Sempre. Naquele dia, Luke chegou com alguns suprimentos médicos e trouxe mais tranquilidade à casa. Juntos, eles discutiram o futuro de Noah, as precauções e os planos de longo prazo para o crescimento seguro do bebê. Emma percebeu que coragem não se trata apenas de enfrentar desafios, mas também de compreender e aceitar o apoio dos outros. Margaret, por sua vez, sentiu que as revelações sobre o passado da família reforçavam a missão que compartilhavam, proteger Noah e criar um lar repleto de amor e segurança. Naquela noite, enquanto Noah dormia pacificamente, Emma sentou-se ao lado da tia e sussurrou. Obrigada, tia, por tudo. Obrigada por nunca desistir. Margaret olhou para ela com ternura, sentindo que, apesar das provações do passado e dos perigos ainda presentes, um futuro mais brilhante estava emergindo. As revelações daquele dia haviam mudado suas percepções. O medo dera lugar à esperança, e a família, apesar de tudo, estava mais forte do que nunca. Na casa de Willow Creek, um novo sentimento estava no ar. De confiança renovada, solidariedade e a promessa de que, dali em diante, Noah cresceria cercado de amor e proteção, pronto para enfrentar os desafios da vida com apoio inabalável. Os primeiros raios de sol da primavera iluminaram Willow Creek, trazendo consigo um calor suave e reconfortante. A casa de Margaret parecia respirar um ar novo, repleto de serenidade e esperança. Após semanas de ansiedade e desafios, a família finalmente estava a caminho de um novo começo. A mãe de Emma e Noah, Catherine, havia sido transferida para casa após uma longa convalescença no hospital. Ela recuperava lentamente as forças, mas seus movimentos ainda eram frágeis. O sorriso que ela ofereceu a Emma e Margaret naquela manhã dissipou todas as preocupações acumuladas. Meus queridos, sussurrou Catherine, com a voz fraca, mas cheia de ternura. Obrigada por cuidar do Noah.
Vocês foram incríveis. Emma, com lágrimas nos olhos, abraçou a mãe. Não conseguimos evitar, mãe. Ele é nossa família e nós o amamos. Margarete, por sua vez, observava a cena com um sorriso orgulhoso e sereno. As tensões dos últimos dias pareciam ter se dissipado. Juntos, eles agora formavam uma família forte, pronta para encarar o futuro. Luke apareceu no meio da manhã, oferecendo alguns conselhos para ajudar Catherine a se recuperar e garantir que Noah continuasse prosperando. Seu apoio constante criou uma rede de segurança adicional, permitindo que Margarete e Emma se concentrassem em reconstruir suas vidas. Os dias seguintes foram marcados por risadas, refeições compartilhadas e momentos simples, porém preciosos. Noah aos poucos foi descobrindo o ambiente ao seu redor, sorrindo para a mãe, a tia e até mesmo para Luke, que frequentemente vinha brincar com ele. Emma se sentia orgulhosa e feliz ao ver seu irmãozinho florescendo, cercado de tanto carinho e amor. Certa tarde, Margarete levou Emma para um canto no jardim. Sabe, Emma, tudo o que passamos nos mudou. Estamos mais fortes, mais unidos. E Noah, ele vai crescer em um lar cheio de segurança e amor. Emma sentiu, a voz cheia de emoção. Nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas estou feliz. Feliz por estarmos juntos. Em Willow Creek a vida voltava ao normal, mas com uma intensidade renovada. Provações do passado haviam forjado um vínculo inquebrável entre Margarete, Emma, Noah e Catherine. Medo e incerteza eram agora coisas do passado, substituídos por confiança, amor e a promessa de um futuro brilhante. Enquanto o sol se punha sobre a casa, Margarete observava Noah brincar com Emma e Catherine. Em seus olhos brilhava a certeza de que às vezes, os momentos mais difíceis levam aos mais belos começos. E naquele lar finalmente tranquilo, um novo capítulo de suas vidas acabará de ser escrito, um capítulo de felicidade, resiliência e renovação. Alguns anos se passaram em Willow Creek. A chuva dera lugar a dias longos e ensolarados e noites amenas, repletas de cantos de pássaros e risadas de crianças. A casa de Margarete, ainda modesta, agora transbordava vida e felicidade. Noah havia crescido. Seus 5 meses de ansiedade e incerteza haviam acabado. Hoje ele era um menino curioso, travesso e vibrante, cercado pelo amor inabalável de sua família. Todos os dias ele explorava o jardim, brincava com Emma e recebia a orientação paciente de Margarete. Até Luke fazia parte do dia a dia deles, oferecendo regularmente sua ajuda e amizade genuína. Numa manhã de primavera, enquanto Margarete observava Noah correndo pelo jardim, Emma se aproximou dela com um sorriso. Olha ele, tia, ele está tão feliz. Fizemos um ótimo trabalho. Margarete assentiu com os olhos brilhando de emoção. Sim, Emma, e olhe para nós. Passamos por tanta coisa, mas ainda estamos aqui, juntas. Catherine, agora totalmente recuperada, juntou-se ao grupo e ajoelhou-se para tomar Noah em seus braços. O menino riu alto, reconhecendo todos os rostos que o protegeram desde o nascimento. Nunca pensei que tudo acabaria assim, sussurrou Catherine com a voz cheia de gratidão. Você transformou nossas vidas. Margarete colocou a mão no ombro da irmã. Não, Catherine, nós apenas seguimos nossos corações. E veja onde isso nos levou. A noite caía suavemente sobre Willow Creek. A casa estava repleta de risos, conversas e uma felicidade simples, porém profunda. Margarete, Emma, Catherine e Noah compartilharam aquele momento como um tesouro inestimável, cientes de tudo o que haviam superado. O coração de Margarete continha uma certeza ressonante. Às vezes, as provações mais difíceis levam às maiores vitórias. E às vezes, o amor e a solidariedade bastam para transformar o desespero em luz. Noah, adormecido nos braços de Margarete, ainda sorria em seus sonhos. Emma e Catherine olhavam para ele com ternura, e Margarete sabia que aquela família, forjada por dificuldades e coragem, continuaria a crescer em amor, proteção e alegria. Assim se encerrou este capítulo de Willow Creek, mas a vida, como sempre, continuou. Uma vida cheia de esperança, risos e promessas para o futuro.